Bom dia, bom dia. Thanks God every day. Segunda-feira começando do jeito que tem que ser. Bom dia, Jairo. Bom dia. Depois de um feriadão, né? O feriadão acaba com a gente, né? Coloca numa rotina tão diferente. Mas estamos aqui firme e forte. Bom dia, Ivone. Seja bem-vinda, querida. Bom dia. Estamos aqui juntos hoje para falar sobre vida plena, né? Eu combinei com vocês que eu falaria toda segunda-feira sobre emagrecimento, sobre bons hábitos, à luz da palavra de Deus. Eu já falo muito de emagrecimento, né? Que é a minha praia, mas na verdade é o que eu quero trazer nessas segundas-feiras é o emagrecimento, as mudanças de hábito, a questão do corpo mesmo, do cuidado com o corpo, à luz da palavra de Deus, né? Então, cada segunda-feira nós vamos entender um pouco mais, vamos avançar um pouco mais em águas profundas na palavra do Senhor, para saber o que Ele tem para nós em relação ao nosso corpo. Pode parecer um pouco estranho, né? Mas não é não. Na verdade, nós somos feitos como corpo, alma e espírito, porque é importante que a gente cuide de cada uma dessas partes para a glória de Deus, né? Então, nós vamos ler Mateus 15, de 25 a 32, para iluminar essa nossa conversa aqui. Então vamos lá. Acho que eu fiz uma confusão, mas eu acho que não. Interessante, eu fiz uma confusão. Não sei mais onde é que estava a passagem. Não achei. Mateus 14. Eu me perdi, mas já me encontrei. Que eu mudei a passagem quando eu estava orando ali, mudei tudo. Mas vamos lá então. E Pedro então disse: Senhor, é a passagem de Pedro andando sobre as águas. Já me encontrei aqui, viu, gente? Já me encontrei. Então, olha só, Mateus 14, 25. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: É o Espírito, gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse: Ó vós de pequena fé, por que tu duvidastes? E ele, subindo no barco, o vento cessou. Que teste, né? Que teste que Pedro passou. Eu não consigo nem imaginar. Primeiro que eu não sei nadar, né? Pedro era pescador, eu não sei nem nadar. Mas mesmo Pedro sendo pescador, ele era pescador dentro de um barco, né? E Jesus então convida Pedro para ir andar sobre as águas. E Pedro vai, e a experiência foi boa, começou bem, mas logo Pedro duvidou e começou a submergir, começou a afundar, e ele teve muito medo de morrer, e ele gritou. Então Jesus ele nos chama o tempo todo para fora do barco. Jesus nos chama o tempo todo para experiências maiores, né? Bom dia, todo mundo que está chegando aí. O Senhor, Ele quer nos levar para experiências maiores, Ele quer nos levar para águas mais profundas. E por que o Senhor faz isso, né? Porque nós estamos aqui na Terra para avançar, para evoluir. Nós estamos aqui na Terra para nos preparar para o grande encontro, para quando Ele voltar, né? E quando nós deixamos alguma parte do nosso corpo sem esse desenvolvimento, ou sem esse avanço, sem essa evolução, essa parte do nosso corpo, nós somos 3 partes do corpo, né? Uma parte pode nos puxar para longe da vontade de Deus. O espírito está pronto. O espírito, tá pronto, se conecta facilmente ali ao Espírito de Deus e dá tudo certo. Mas nós temos 2 pontos que tem que nos dar, nós temos que dar mais atenção, que é a alma e o corpo. A alma, como eu tenho falado, né, pra gente entender um pouco mais, a gente pensa nas propriedades da alma, pra gente entender, pra ficar um pouco mais, ter um pouco mais de lógica, dentro da nossa lógica, né? Então, a alma é quando nós pensamos ali em os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos sentimentos, nós temos ali então a alma. E nós viemos aqui para desenvolver a alma, né? Para crescer a alma. O espírito está pronto, mas a alma ela tem que avançar em desenvolvimento, em crescimento, ela tem que se melhorar, né? E o corpo, onde é que o corpo entra aí? O corpo, ele pode nos ajudar ou ele pode nos atrapalhar.
Bom dia, amigas. Bom dia, todo mundo tá chegando aí. Então, o corpo, se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos governo sobre o corpo atrapalha até o espírito de se conectar com Deus. André, como é que é isso, né? Como é que o corpo faz isso? O corpo ele tem uma força muito grande, né? Porque nós estamos no mundo físico. Então, se nós não tivermos cuidado, a parte mais forte do nosso eu, ele se torna o corpo. E isso é bem natural. Por que é natural? Porque nós estamos vivendo num mundo um mundo físico. Tudo que nós pegamos, tudo que nós vivemos aqui, né, que a gente enxerga mais facilmente, que a gente toca, é físico. A parte nossa também é a física, é a que é mais fácil da gente entender, é mais fácil da gente vivenciar e o pior, é a mais fácil também de nos dominar. Tanto que dos 7 pecados capitais, 3 são do físico, né? Que é a gula, a preguiça e a luxúria, né? Que alguns pensam que é ser luxento. Alguns pensam que tem a ver com dinheiro, com luxo. Não, é com a carne mesmo, né? A luxúria, na verdade, são os pecados da carne, né? Eu vejo algumas pessoas fazendo essa confusão, eu acho engraçado. Até hoje ainda tem gente que acha que luxúria é luxo, né? Não, luxúria são os pecados da carne, né? Então, desses 3 pecados, nós temos que ter cuidado, porque senão isso nos leva a viver a carne. Não tem nenhum problema a gente viver as questões bacanas da carne. O problema é quando a carne está no governo. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas aí. Então vamos guardar isso. O problema não é eu fazer as coisas próprias da carne. O problema é quando a carne está no governo. Por exemplo, onde nós tivemos aí Páscoa, né? É muito interessante que você vai na internet, no Facebook, no Instagram e recebe muito WhatsApp, muito mensagens espirituais. E isso é bacana, mas na prática, o que as pessoas viveram ontem, a maioria das pessoas? Uma comelança sem fim, bebida sem fim, chocolate sem fim. Eu vi uma foto de uma menina, inclusive parente, né, assim, eu vi uma foto de uma criança de uns 6, 7 anos de idade, com os chocolates que ela tinha ganho, né, dos pais, dos avós, dos sobrinhos, dos tios e de todo mundo, formou um mar, assim, ao redor da criança, chocolate, ovo de Páscoa. Aí você vê aquela foto, assim, parece bonito, né, uma criança que é muito amada, né, porque ganhou tantos ovos de Páscoa, e eu, de verdade, meu coração chega a doer quando eu vejo um absurdo desse, um absurdo. Uma criança, ela deveria comer, se tiver que comer, que fosse um ovo pequeno, né? Agora imagina hoje a geladeira dessa família, ela está topada de ovo de Páscoa, de chocolate, do início ao fim. Quem é que está no governo numa família dessa? Né? Nós temos que pensar sobre isso. Quem está no governo? Então, quando eu como exageradamente, quando eu bebo exageradamente, quando eu durmo demais, quando eu faço tudo que o meu corpo, ele tem autorização para fazer. André, não pode comer chocolate? Claro que pode. Pode comer tudo, na verdade, que quiser, né? Mas quem está no governo? Então, quando eu como muito, quando eu como sem parar, quando eu não tenho controle, a pergunta que nós fazemos é quem está no governo? O corpo está no governo, né? Eu tenho trazido aquela metáfora que acho que ajuda a gente a entender, que é o espírito é a estrada, né, nós como seres triunos, né, o espírito é a estrada, o carro, o veículo é o nosso corpo e a alma é o motorista. Por que a alma é o motorista? Porque a alma tem saudade de coisas que nunca nem viveu, né? Então a alma, ela se conecta ali com o espírito, que se conecta com Deus, e ela sabe para onde deve ir. Mas se o corpo ele entra no governo, nós temos então um carro no governo. Então entre estrada, motorista e veículo, imagina que loucura que seria o veículo estar no governo. O veículo está no governo. Né? Sejam bem-vindos aí, todo mundo está chegando. Então o risco do nosso corpo entrar no governo é esse, é porque nós viramos então um carro desgovernado. Nós temos autorização para fazer todas as coisas. Ah, quero dormir um pouco mais, eu posso dormir. Ah, eu quero ficar de preguiça hoje, ficar só maratonar filme aí, eu posso fazer. Ah, eu não tô afim de treinar hoje, sim, eu posso não treinar. Eu tô afim de comer um pouquinho mais, tudo nós podemos fazer. O problema é quando o governo da nossa vida está no nosso corpo. É aí que está o problema. Aí nós temos realmente um carro desgovernado. E eu me propus a falar toda segunda-feira sobre emagrecimento à luz da palavra de Deus, porque existem tantas mensagens
né, que nós podemos chamar de sofismas. O que é um sofisma? É uma mentira, ela é repetida tantas vezes que ela vira verdade na sociedade. Então, por exemplo, se você estiver querendo emagrecer, se você estiver num processo de reeducação alimentar e você falar isso numa reunião, por exemplo, você encontrou com as amigas, encontrou com os amigos, e aí você comenta que você não está comendo, sei lá, o que você quiser. Eu não estou comendo carne vermelha, ou eu não estou comendo lactose. Você comenta qualquer coisa que você esteja fazendo, que você está acreditando. Você pode ter certeza que você vai ser criticado. Então, quando você vai fazer coisas que são fora do comum, ali para a maioria das pessoas, você é criticado. Ah, mas que frescura é essa? Pra que você não comer leite ou derivados? Por que você vai ficar sem carne? Ah, mas que bobagem é essa? Pra que ficar sem açúcar? Então você espera já a crítica, você vai ser criticado. Só que tem umas, entre aspas, bem grandes, algumas verdades, né? Que estão por aí, por exemplo, quando se fala de um perfil de magreza perfeito, criticando muito forte isso. Então, quando a pessoa entra num processo de querer ficar no peso ideal, ela é logo criticada porque você caiu, né, na conversa aí da magreza, do perfil, da beleza, então você está sendo escravo. Então as pessoas, elas viram as coisas, confundem e constrange quem está no processo de reeducação alimentar. A gente ouve isso tanto, né? Trabalhando com emagrecimento, a gente ouve muito isso, que as pessoas que começam um processo de emagrecimento, quando ela começa, ninguém fala muita coisa não. Mas se ela insistir naquele comportamento mais saudável, ela é muito criticada. Ela é muito criticada pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pelos pais, pelos amigos, pelos parentes. Ela é muito criticada. Então existe um risco muito grande da gente se deixar levar pela manada, porque quando nós pensamos em saúde, quando nós pensamos em controle de peso, quando nós pensamos em vida saudável, começamos a caminhar nisso, a sociedade, colocando aqui como a maioria das pessoas que convive perto de nós, vem com críticas muito pesadas desse novo comportamento. E o que eu vejo na prática é que pelo menos a metade desiste do meio do caminho, porque não suporta as críticas, ou seja, precisa muito ainda de aprovação do outro. Então a gente trabalha muito isso com os nossos alunos, tipo, não se importa com a aprovação dos outros, né? Tenta se importar com o que é importante pra você. Por que você começou? Você começou por quê? Porque tava te incomodando algumas coisas. Fica firme nisso. Cuidado pra não ouvir as pessoas, porque é interessante. Porque assim, ó, se você, por exemplo, você vai em algum lugar, você sempre bebeu bebida alcoólica, aí de repente você resolve agora corrigir, não quer mais beber ou quer diminuir alguma coisa assim. E se você chega numa roda de amigos ou de família, você bebia, agora você não tá bebendo, e você fala que você não quer beber, porque você está focado em vida saudável, você é altamente criticado. Mas se você falar o seguinte: não, eu tô tomando um antibiótico, remédio, então por isso eu não vou beber, tá tudo certo, ninguém te critica, porque você tá tomando remédio. Tomar remédio é normal, né? Fazer os excessos é normal, estar acima do peso é normal, ter pressão alta aos 40, aos 50 anos, por conta de uma vida desregrada, por conta de estilo de vida, isso também é normal. Mas quando você vai para a vida saudável, aí você é criticado. É como se você quisesse ser muito diferente, enfim, você vai ser criticado. E se você persiste nisso, você ainda é mais criticado, né? Às vezes eu escuto, assim, tem gente que me critica, né? Fala assim, a gente tem 14 anos que eu tô nessa vida saudável, né? Aí tem gente que fala comigo assim: nossa, tá fazendo dieta pra quê? Tá ficando magra demais. Tentando me tirar do foco, né? E eu acho muito engraçado, porque meu peso ele não muda, né? Então chegou num ponto que ele estabilizou, ele fica, tá normal aí. E as pessoas querem me criticar pra ver se me tira um pouquinho do foco, né? Muito interessante. Por que a gente incomoda tanto, né? É porque a manada, existe um ir com a manada, né? Então a maioria das pessoas não querem controlar o corpo. A maioria das pessoas estão guiadas pelo próprio corpo. A maioria das pessoas pensam que é vaidade, só vaidade, vaidade das vaidades, cuidar do corpo. A maioria das pessoas está com uma visão totalmente equivocada. E aí quando você sai dessa maioria e começa a pensar no que Deus quer para você em relação ao seu corpo. E o que Deus quer, eu vou te falar o que Deus quer para você. O que Deus quer para você é que você governe sobre todas as coisas. E o seu corpo não está fora disso. Controlar o que você come, controlar a sua vida saudável, isso quer dizer governo. E nós somos chamados para governar. Nós não somos chamados para fazer dieta, nós não somos chamados para emagrecer. Bom dia, Murilo. Nós não somos chamados para ser
a pessoa magra. Não, nós somos chamados para sermos governantes ou governadores sobre o nosso próprio corpo. Todas as coisas eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. E quem é que coloca a regra do que convém ou que não convém? Né? Espero que não seja nenhuma religião, espero que não seja ainda os seus pais, sendo que você é adulto, né? Eu também sou adulta, então espero que eu não faça mais o que os meus pais me ensinaram. Mas eu espero de verdade que eu e você, que nós estejamos no governo e nós já entendemos o que é melhor para nós. E eu faço o que eu devo fazer, porque eu estou no governo. O contrário disso, o que representa hoje o carro desgovernado? Eu vejo pessoas novas, bem mais novas do que eu muitas vezes, com um cansaço. Existe hoje um cansaço crônico na sociedade, né? E isso vem do estilo de vida. Um cansaço crônico. Então eu tô com 50 anos, eu tô cheia de energia e eu vejo às vezes pessoas na casa dos 20, na casa dos 30, eles falam com preguiça, né? Mas muitas vezes não é preguiça não, é um cansaço num nível tão extremado que a pessoa não tem mais coragem de sair do sofá, não tem coragem de fazer uma caminhada. Eu moro num condomínio e é muito gostoso de fazer caminhada aqui. E eu vejo pessoas, por exemplo, que não conseguem sair daqui mesmo, do próprio apartamento e dar uma volta no condomínio. Uma volta inteira daria 1 quilômetro. Se essa pessoa der 2 voltas ou 3 voltas dentro do próprio condomínio, a qualquer hora ela fez 2, 3 quilômetros. E eu conheço, não é uma nem duas, eu posso dizer o nome de 10 pessoas, se fosse o caso, que moram aqui dentro comigo, no condomínio, que não tem ânimo para sair de casa e dar 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. Tem pessoas que nunca vão às praças, aqui tem várias praças. Tem pessoas que nunca vão na praça por falta de coragem de ir na praça. Coragem física, de disposição. E são pessoas que não têm a minha idade. São pessoas muito mais jovens do que eu. E eles não têm coragem para isso. Então existe um cansaço generalizado na população. Um cansaço, uma falta de disposição. E de onde que vem isso? Vem do estilo de vida. O corpo está no controle. O carro está desgovernado. Eu vejo pessoas com 30 e poucos anos, com 40 anos, com pressão alta, com triglicéridos alterado, com colesterol alterado. Hoje tem crianças com colesterol alterado, não vou nem falar de crianças, mas eu falo do adulto de 30, de 40, de 50 anos, que não deveria ter esses índices alterados. Porque isso tudo vem de estilo de vida. Eu não estou falando daquela pessoa que tem um problema que é de cardiopata porque nasceu com esse problema. Não estou falando dessa pessoa. Eu estou falando dos outros 95% que tem por estilo de vida. Que tem uma vida cansada, uma vida sem energia por estilo de vida. Porque come errado demais, porque não faz o que tem que ser feito. E faz tudo que não deveria ser feito. Ela tem um estilo de vida errado. E isso traz doenças antes da hora, né? São tantas doenças como, por exemplo, diabetes, que está chegando hoje na população muito cedo. E, de novo, nós temos ali 5% daquela criança que nasceu com um problema e ela vai ter diabetes, mais cedo ou mais tarde vai aparecer o diabetes ali na infância, no máximo, na adolescência. Não estou falando dessas pessoas que é o diabético tipo 1. Eu estou falando dos outros 95% que tem diabetes por estilo de vida. Porque fez o pâncreas trabalhar tanto, que o pâncreas ele não consegue mais produzir, ele tem que tomar então um antidiabético oral, aquele remedinho, põe na boca para provocar o pâncreas, para o pâncreas trabalhar. Porque o pâncreas cansou com 30 anos de serviço, ele deveria cansar com 80, com 90, mas com 30, com 35, com 40, com 50 anos, o pâncreas ele precisa de um antidiabético, ou seja, daquele sustozinho do remédio, porque ele já está cansado de tanto trabalhar errado, de tanto liberar insulina por causa do excesso de massa, o excesso da uma vida inteira de açúcares e todo o resto. Então isso tudo que eu tô falando, que é a doença antes da hora, uma falta de disposição, o olhar no espelho, a autoestima, nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, de repente eu olho no espelho e eu não vejo nada que me agrada. É gordura caindo em cima das roupas. Se eu estou sem roupa, eu fico mais constrangida ainda. A autoestima lá no chão. Porque aquela imagem que eu vejo no espelho, ela me chateia, ela me deixa triste. Por quê? Porque eu estou a anos-luz da imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez com um peso determinado. Nós temos uma estrutura óssea, nós temos uma estrutura muscular que comporta, que suporta o peso. E esse peso, ele existe tem uma lógica. Então estar com sobrepeso, estar com obesidade, eu saí da lógica do Criador. Não é uma ditadura da magreza.
É a nossa natureza, onde nós somos feitos, com a forma que nós fomos feitos, imagem e semelhança do Criador, e isso passa também pelo físico. Não é só uma questão espiritual, não é só uma questão emocional, é também pelo físico. Então, quando eu estou falando dessa pessoa que está com esse tanto de problema, em que passa para você? Você fica inspirada de ver uma pessoa cansada aos 30? Você fica inspirado ou inspirada de ver uma pessoa com índices todo arrebentado aos 40 anos de idade? Você fica inspirado quando você vê uma pessoa de 40, de 50, que não consegue abaixar para brincar com uma criança? Você fica inspirado com alguém que está doente, vive em hospital, porque já bagunçou o corpo inteiro? Isso te inspira? Tem certeza que não. É mais fácil te colocar medo, né? Então é alerta e não inspiração. Então qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? Entrar no governo. Não é não curtir as coisas, não é não viver as coisas, podemos curtir todas as coisas, tudo foi feito para nós mesmo. Mas nós precisamos entrar no governo. Quando eu entro no governo, eu sei desfrutar, eu sei curtir, eu sei aproveitar, mas eu sei também cuidar desse corpo, porque é um conjunto, é corpo, alma e espírito. E tem pessoas que dormem, vai ao culto, vai à igreja, vai congregar em algum lugar, cochila. Ontem eu estava de manhã na igreja e tinha gente cochilando de manhã. Como é que uma pessoa levanta cedo no domingo e cochila na hora da palavra? Ela não tem energia. Ela não tem energia. Então é isso que nós precisamos trazer para nós. Não é o que eles estão dizendo que é. Isso é um sofisma. Você não tem que curtir tudo assim, não. Você não tem que pegar tudo e comer tudo. Não tem isso. Isso é um sofisma. Isso é uma verdade que estão dizendo lá fora. Na verdade, a verdade é a vida plena que Jesus veio trazer para mim e para você. Quando eu acesso a vida plena, que também está no corpo, eu estou vivendo o melhor de Deus para mim. Então a nossa conversa aqui vai ser sempre essa, é de viver a plenitude da vontade de Deus. É saber qual é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Eu tenho que olhar para o meu corpo e eu tenho que responder essa pergunta. O meu corpo, ele se encaixou na vontade perfeita e agradável de Deus? Ou não? Eu estou muito longe dessa vontade perfeita. E quando eu faço essas reflexões, eu tomo decisões de dentro para fora. Não é ninguém me acusando, não é ninguém me mandando fazer uma dieta, não é ninguém falando o que eu tenho que fazer, não. Bom dia, Adriana. Não é ninguém me mandando nada, não. Eu faço avaliação, eu converso com o Espírito Santo, eu peço ajuda a Deus e eu avanço para uma vida mais saudável. É essa que é a vontade perfeita e agradável de Deus. E tem mais uma coisa, eu até já falei sobre isso aqui. Quando nós cuidamos de nós estamos sendo responsáveis pelos outros, nós inspiramos outras pessoas a também se cuidar. Porque o que é natural é viver e viver muito bem. O que é natural é ter energia e disposição. O que é natural é estar no peso ideal. O que é natural é viver o que Deus planejou, projetou para mim e para você. Obrigada pela sua companhia. Amanhã nós estamos juntos de novo aqui no Thanks God Everyday de terça-feira. Feliz semana, feliz segunda. Deus te abençoe.